você foi com o seu instrumento? Sim. Como que foi sair com o seu violoncelo do Brasil e chegar até Portugal? Traumático. As pessoas pensam que conhecer o professor antes te garante que vai ser bom, o que não é verdade. Porque, por exemplo, digamos que você conhece um professor de um festival X. Você teve, sei lá, 1 ou 2 aulas com o cara naquela semana, naquela situação. E pode ser que para aquela situação o cara foi perfeito para você. Mas não quer dizer que ao longo do ano, ao longo de 2, 3 anos, aquele cara vai suprir o que você precisa. Certo. Entende? Sim. Então, não necessariamente conhecer o professor, saber como ele pensa em alguma coisa, quer dizer que vai se adaptar para você. E uma curiosidade, você está praticamente terminando o seu mestrado já? Sim. São 2 anos o mestrado? 2 anos, sim. Mestrado em performance. Mestrado em performance. Exato. Então é uma coisa interessante também. O Israel, ele prestou uma prova para um mestrado em performance que geralmente as pessoas têm essa dúvida, como que é o mestrado em performance? Tem uma menos em Portugal, isso eu posso dizer já com uma certa propriedade. Em Portugal existe uma diferença entre o mestrado em performance e o mestrado em educação musical. A maior parte dos portugueses não optam pelo mestrado em performance, por uma questão de trabalho. Assim, em Portugal existem vários conservatórios públicos, como é, por exemplo, no Brasil, Tatuí, mais ou menos isso. Mesmo em cidades pequenas, às vezes existe um conservatório, é pequeno, ok, mas existe um posto de trabalho. Só que, para você pegar esses postos de trabalho, é obrigatório que você tenha um mestrado em educação musical. Pô, um mestrado? Exato. Então, o mestrado em performance, basicamente, é estrangeiros, para não dizer brasileiro. Brasileiros. Teve até uma situação engraçada de uma aula que a professora era a professora convidada, né, na sala, tinha, sei lá, 30 alunos, e ela disse assim: ok, quem que é português aqui? Tinham, sei lá, 3, o resto são todos brasileiros. E aí eu acho que vem uma das grandes dúvidas, que é como continuar lá financeiramente falando. E eu sei, por conversas pessoais, a gente sabe que é um assunto que a gente sempre gosta de conversar, porque é uma grande dúvida. Então, sim, claro. Fala pra gente assim, como foram esses primeiros meses, que ainda tinha um pouco dessa certeza sobre o mestrado, imagino eu. Já tinha essa garantia, pelo menos, não cientificamente falando, estava fazendo aula, então você não ficou parado. Mas como ficava a situação financeira de se manter? Porque é um grande peso psicológico, claro. Mas também o básico de conseguir falar. Eu tinha uma certa reserva de dinheiro, não era muita coisa, nunca foi muita coisa. Mas assim, Aveiro é uma cidade relativamente barata, no sentido de quando a gente pensa, por exemplo, de estudar em outros países, por exemplo. Dos Estados Unidos, por exemplo. Exato, é o que eu ia dizer. É mais acessível, no sentido do custo. E ainda assim, Aveiro é uma cidade cara para Portugal. Se eu não me engano, em termos de aluguéis, é a terceira cidade mais cara. E o que eu fico pensando muito, a grande dúvida que eu tenho, não sei se mais pessoas têm, mas essa questão de trabalho em Portugal, como que é a acessibilidade para estrangeiros? Eu acho que depende de alguns fatores. Por exemplo, tem trabalhos que eu acho que os europeus em geral não querem fazer, principalmente trabalho mais braçal. O que sinceramente é compreensível pelo que é a situação que acontece. Então tem trabalho, se você procurar, dá. E trabalhar com música lá, por exemplo, aqui a gente sabe que não é tabu para ninguém que hoje em dia fazer cachê em casamento com música é a coisa mais normal. Quando você foi para lá, você pensou em tentar arrumar imediatamente um emprego com música? Como que você vê essa situação lá? Entendi. Bom, eu procurei, claro. Mas como eu expliquei agora há pouco a questão das contratações dos conservatórios, a coisa fica um pouco difícil, porque assim, as opções que você vai ter são conservatórios particulares, onde o dono faz as leis e pronto. Você não é obrigado a contratar um cara com mestrado. Não é muito diferente aqui do Brasil. Culturalmente, Portugal não é esse negócio de casamento como é no Brasil. Que o cara vai casar e o cara vende carro, vende casa para fazer uma senhora festa. Sabendo do que eu estou falando. E que inclusive gera muito trabalho para a gente. Sim. O que é bom, é ótimo. Fotógrafo, cerimonialista. Exato. Por acaso eu fiz um casamento lá uma vez. Foi assim, uma coisa muito de última hora, muito na sorte. E assim, as partituras era o que tinha na frente, vamos tocar e aquela coisa. Só vai.
Só vai. Vai com o instrumento Só vai. e já O é. repertório que a gente tem aqui, os clichês ou... Sim, por acaso sim. Titanic. Quem não? Bruno Mars da vida. Portugal tem um. Acho que assim, comparado com o tamanho do país, eu acho que até que existem muitas orquestras. Devem ter umas 15 orquestras profissionais em Portugal. Então, mais ou menos isso. Existiu nos anos 70 ou 80, se não me engano, uma política que foi de criação de orquestras em cidades menores, fora do eixo Lisboa-Porto. Tá. Então foram criadas algumas orquestras pelo país. Por acaso a Aveiro tem uma orquestra? A Aveiro tem uma orquestra? Tradicional já. Sim, chama Orquestra Filarmônica das Beiras. Beiras é a região de Aveiro. Mas assim, é difícil abrir vaga, não é uma coisa que todo ano vai ter vaga, não. Teve também uma prova para reforços lá no caso, né? Os cachês. Dependendo do tipo de repertório, etc. Volume, Eles podem chamar. Por exemplo, se eu não estivesse aqui agora gravando com vocês e tivesse de férias em Portugal, eu ia estar tocando com eles, porque eles me chamaram para tocar essa semana, por acaso. Enfim. Existem orquestras jovens também? Não. Não tem esse Não, formato. não tem essa coisa que tem no Brasil de orquestras jovens. Quanto a acho que eles têm mais aquela política de que a orquestra é uma coisa pra gente que já está mais madura musicalmente. Sim. Entende? Eu vejo um pouco assim. E agora a pergunta. Um estudante médio que às vezes está com uma bolsa, esse tipo de situação, qual é o custo de vida para o estudante de Portugal? Como eu disse, tem bolsa e inclusive o valor que eu comecei pagando com a bolsa, que era R$1.060 por ano, esse valor foi reduzido agora no começo do ano letivo passado para 870. E eu vi uma notícia já ontem, se não me engano, que foi aprovado para o próximo ano reduzir acho que para 650. Uma coisa assim. Então eu estou pagando 870 por ano, eles parcelam em 10 vezes, 87 por mês. Depois, custo de vida. Eu moro numa casa um pouco mais afastada da universidade, mas assim, Aveiro é uma cidade com uma bicicleta resolve o teu problema. O preço médio de Aveiro hoje, com contas, no centro, você vai pagar uns 250 no quarto. Então seria 340, pensando em 250, mais as mensalidades com bolsas. Sempre estou falando isso com bolsa. A alimentação, aí eu já acho que é uma questão um tanto pessoal, porque, por exemplo, sei lá, quero comer queijo toda semana. Isso tem um custo. A universidade tem um restaurante universitário. É isso que eu ia perguntar. Mas e aí, como é parecido com o da USP, por exemplo? O preço mais em conta que eles tinham eram €2,55 por refeição. Tá. Só que se você tinha pão, sopa, eles comem muita sopa lá, isso é uma coisa interessante. Prato principal, normalmente sobremesas, poderia pegar uma fruta ou um iogurte, uma coisa assim. Meio que. Dá pra ficar bem. Dá, na boa. Por exemplo, o pão mesmo, muita gente guarda e come à tarde, como se fosse um café da tarde. A maçã do bandejão. A maçã do bandejão. É isso. Quem sabe disso? Fruteira em casa, você vai. É isso. Fora da questão pessoal, de financeiro e tudo mais, agora o psicológico de ir para um novo ambiente musical. Os alunos universitários portugueses, quando chegam na universidade, isso eu não estou falando só de Gonçalo, estou falando em geral, eu acho que a base é mais bem feita. E quando eu digo base, é tanto base prática quanto teórica. Tá. Assim, tanto que a base curricular já do primeiro ano do curso, isso que eu estou falando agora da licenciatura mesmo, né? Lá não tem essa diferença de licenciatura e bacharelado, é uma coisa só. Na graduação. Tudo eles chamam de licenciatura. Quando os alunos chegam na licenciatura, o que eu sinto pelo menos na parte de teoria, o pessoal já conhece um pouco mais e a cobrança também já é bem mais pesada. Assim, Portugal em geral tem uma situação que eu não sei se é tão específica de Portugal, mas que acontece lá, que em geral os sopros, pelo menos na universidade, são melhores que as cordas. Até porque Portugal tem uma cultura muito grande de bandas filarmônicas, orquestras de sopros, depende de como as pessoas chamam. Em Portugal eles chamam de filarmônicas. Então isso primeiro já foi um choque. Eu falo porque assim, os alunos de sopro da universidade são muito bons. Mesmo os alunos de licenciatura, de primeiro ano, às vezes são sopros muito bons. Em relação às cordas, um fato específico de Aveiro é porque as violas são muito boas. Olha só. Nossa, isso é muito interessante. Mas É assim, é uma coisa muito, muito boa. Mas da onde que você acha que vem isso? Do professor.
Ah, tem um... O cara é muito bom. Você sabe o nome dele pra gente falar? Antônio Pereira, se eu não me engano. Bom, violistas, ou vocês começam a estudar violoncelo, Tem essa ou opção. vão estudar com esse cara aí. Acho que todo mundo conhece a Orquestra Jovem das Américas. Ah, claro. Pra você botar uma base, acho que já são 4 anos seguidos que ele manda aluno pra essa orquestra. Olha só. E todos os alunos de Aveiro. Então você imagina chegar numa universidade e assim, as violas destruindo. Assim. lá não tem essa zoeira com viola, então. Tem a zoeira, mas assim, você tem que saber quem que você vai A zoar. zoeira continua. Você tem que saber quem que você tá Dependendo zoando. de quem é a zoeira, você vai tomar na cabeça. Como que é essa relação de você ser brasileiro e como que as pessoas veem um brasileiro, o que elas esperam de um brasileiro que vai estudar música em Portugal, por exemplo? Engraçado que já me perguntaram isso, principalmente no táxi. Entra no táxi, o que você faz? Ah, eu sou músico. Ah, um brasileiro aqui? Que você está estudando música aqui? Essa pergunta já não é pergunta. Eles acham que você vai tocar cavaquinho lá? A famosa conversa de táxi. Aham. Às vezes eu acho que eles têm uma visão de que nós somos países desenvolvidos e tal assim, e talvez a gente não vai ter personalidade. Personalidade de chegar e criticar e falar assim, olha, eu não gostei disso. Ou, por exemplo, eu acho que isso tem que ser de uma outra forma. Você acha que vai aceitar tudo, assim? Acho que assim, a gente não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. É uma personalidade artística também, você diz. Exatamente. Então, assim, é um pouco curioso até, mas eu acho bom, cara, porque te faz se soltar. Sobre a língua, né? O idioma. A gente acha, vou para Portugal, vai ser mais fácil do que eu aprender o idioma nativo, aprender inglês. Então, por exemplo, disso, o que você poderia falar pra gente? Que todo mundo vai para Portugal, volta com alguma história engraçada, uma piada? Eu tinha ido a universidade tem essa parte de assistência social, né? Serviço de saúde e tal. E aí eu fui lá a primeira vez e eu queria então me cadastrar no sistema deles e tal. E por acaso eu já tinha ouvido que cadastro em Portugal é você ter ficha criminal. Você ter um problema com a justiça. Um antecedente criminal. Exatamente. Aí eu cheguei no guichê e tal. Ah, então, eu sou aluno novo, eu queria fazer meu cadastro. Ela olhou pra mim assim e começou a rir. Ela falou assim, olha, o cadastro você não faz aqui, você faz na delegacia. Eles têm muitas gírias que... Tem, Malta, Fish, Malta? 5 estrelas, fogo, pois. 5 estrelas seria o nosso é top, isso é top. Top. Olha só. Fogo é quando, sei lá, a carne tá muito cara. Fogo. Você tá meio enviado, você tá meio assim, realmente é um absurdo isso, sabe? Deu pra... Malta é jovem, pessoal, por exemplo, nós temos aqui vamos dar Malta. Temos um grupo. Tá, Malta é uma galera. Entendi. Fish é legal. Olha só. Enfim. Uma curiosidade, né? Você foi com o seu instrumento? Sim. Como que foi sair com o seu violoncelo do Brasil e chegar até Portugal? Traumático. Traumático.